sabe? Opa, começou a gravar agora, né? Ouvi aí um barulhinho. Os questionamentos, a fé de que tudo vai dar certo, muitas desses sentimentos fazem com que a gente reflita, pense, mude. Eu gosto muito disso, sabe? Então, o que é que a gente pode pensar? Que a gente tem que aproveitar a parte boa. Mas sim, a gente sabe que em casa e com os pais isso é diferente. Como eu falei para vocês, eu sou neuropsicóloga e não posso deixar, nunca deixaria de falar sobre o cérebro, né? Sou apaixonada pelo cérebro, acho assim que realmente é uma máquina muito perfeita, né? E cada hora, na neurociência, ainda bem, sai uma coisa nova, fazendo com que a gente tenha o entendimento, um entendimento melhor. Se eu entendo melhor, eu lido melhor com aquilo, não é? Então, o conhecimento é muito necessário. Inclusive, no final, depois a gente vai deixar lá no site a bibliografia para vocês, tá? Eu vou citar algumas pessoas agora, mas vocês não precisam se preocupar em anotar, né? Hoje em dia, a gente tem um psicólogo, o Rafa Guerreiro, que ele estuda bastante, né? O cérebro adolescente, e ele fez um trabalho muito interessante, que facilita o entendimento dos pais, né? Então, veja, a gente sabe que cada parte do cérebro comanda uma coisa, né? Então, a gente tem um cérebro funcionando separado, porém, ao mesmo tempo, ele tem que funcionar interligado. Tá? E isso é bacana da gente entender, por quê? Porque às vezes a gente pensa que o adolescente está fazendo coisas por rebeldia, por mau comportamento, e na verdade não é só isso, né? Na verdade, ele está agindo ali como o cérebro dele está mandando, né? Então, ele separa o cérebro em quatro partes, em quatro cores, que eu acho que é isso que facilita, né? Um trabalho assim muito fácil de qualquer pessoa entender, não precisa ser neuropsicólogo, nem nada para compreender. A primeira parte que ele fala é sobre a parte vermelha, que é a parte primitiva, que é a parte voltada para a sobrevivência, né? Essa parte, gente, é muito forte na gente, né? Lembra que quando a gente era homem da caverna, a gente precisava sobreviver, né? O nosso lance era sobreviver, né? Então, essa parte é primitiva, ela não pensa, ela não coordena, não executa, ela não tem emoção, tá? Ela só quer sobreviver. Ela precisa estar alimentada e se sentindo segura. Tá? Quando isso não acontece, ela entra em estado de alerta, né? E aí o meu corpo recebe aquela enorme carga de cortisol e adrenalina, que é para correr ou lutar, né? Então, esse cérebro ele só sabe fazer isso. Tá? Bastante primitivo, e a gente vê que os bebês e as crianças, né, são muito assim, né? Então o bebezinho bota a boca no mundo quando ele quer chorar, né? Ele não tem muitas outras emoções. Depois vem o cérebro verde, que é o das emoções. Então, é a parte emocional, a parte do vínculo, da socialização, né? Então, a gente já percebe desde o bebê que o bebê precisa da presença, né? Porque ele tem esse cérebro aí também, né? E do apego, né? E a coisa vai se desenvolvendo, né? Nós, enquanto profissionais da educação e os pais, a gente precisa ajudar nessa conexão, nessa cola, sabe? Porque se a gente deixar solto, a coisa não se conecta como a gente gostaria. Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, a parte azul e a parte amarela, elas são mais ou menos unidas ali, 2/3 cada uma, tá? E elas se encontram no neocórtex. E no azul, a gente armazena a memória de longo prazo, os conhecimentos, as lembranças, a linguagem, os valores, então aquilo que a gente aprende na escola, né? Isso é cumulativo, o cérebro ele é cumulativo, é óbvio que ele vai fazer lá uma escolha, né? Mas ele é cumulativo. A gente pode chamar essa parte do cérebro de biblioteca, tá? Então fica tudo armazenado lá. Aí vem o amarelo, que é a parte mais importante, que é a parte frontal, né? Essa parte frontal, a gente já sabe que ela só se forma lá para os 21 anos, né? A gente achava que era menos, né? Mas hoje, com os estudos da neurociência, da neuropsicologia, a gente sabe que só se forma lá.
E sabe por que que o adolescente tem dificuldade? Porque essa parte aí, ela é a que coordena os outros cérebros. Ela é o CEO, tá? Os pais aí vão entender super bem, né? Ela é o CEO do negócio, tá? Ela é o executivo. Tanto que a gente chama de funções executivas essa parte aqui, né? Então, essa parte, ela é interessante porque ela é a parte mais influenciável. Aí a gente vai pensar, o adolescente é influenciável, ele é mesmo. Ele é mesmo, faz parte desse funcionamento, tá? Ele é influenciado pelos meios de comunicação, e aí a gente pode fazer um adendo, né, do que o adolescente assiste, do que é que ele tem acesso, né, tá aí toda essa polêmica nessa Round Six, né, porque realmente, o que é que acontece? Essa parte, ela não está toda formada, então ela não faz uma leitura adequada, tá? E é por isso que a gente tem que ou evitar, ou estar sempre junto, para trabalhar com o adolescente, né? Ela é dona do planejamento, do pensamento crítico, do controle, né? Então, a gente já sabe que o adolescente, ele percebe o perigo, tá? Então, vamos dizer, ele sabe, ele percebe que beber e dirigir vai dar ruim. Só que ele não tem esse controle, né? Ele percebe com aquele cérebro primitivo que diz para ele, mas você pode morrer. Só que é só no cérebro primitivo. Lembra que ele não tem emoção? Tá? Então, é por isso que ele vai lá e bebe e dirige. Então, eu brinco com eles aqui no consultório, né? A gente tem que ser o juízo deles, porque eles não têm mesmo. Né? Até que a gente colhe todas essas partes aí, tá? Essa parte, o amarelo, que é o importante, ele regula as emoções, sabe? Ele dá consciência, tá? Bom, nesse sentido, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, ajudar o adolescente a desenvolver coisas que são muito importantes para a gente ter um bom relacionamento, enfim, né? Então a gente precisa ensinar ele a ter empatia, a se relacionar bem com os outros, a ter esse pensamento crítico, a capacidade de autonomia. Hoje os pais reclamam que os filhos não fazem nada. Também tem uma pesquisa muito legal sobre a diferença na adolescência, né? O que que acontece? A gente sabe que a personalidade é formada por um pouco lá da nossa genética e pelo meio, né? Então, o meio influenciou muito também esse adolescente a ter menos maturidade, menos autonomia do que o anterior. Vamos pensar que lá na época dos nossos avós, sei lá, a gente via que eles tinham que trabalhar, não podia só estudar, né? E muitas pessoas aí trabalhavam para pagar a faculdade, enfim. Hoje, a gente mesmo não deixa o filho trabalhar, e não, tem que se formar primeiro. Aí o filho se forma, a gente fala assim, ah, não, tem que fazer pós-graduação agora. Ah, não, tem que casar agora. Quer dizer, nunca vai trabalhar, né? Antigamente, os filhos ajudavam as mães em casa. Hoje em dia, ninguém sabe fazer nada. Porque a gente também não deixa, não, vai estudar. Então, a gente mesmo acabou modulando esse comportamento, tá? Enfim, e por isso a adolescência está mais tardia, né? A gente vê aí os filhos saindo de casa só lá com os 30 anos. Quem estava na esperança do filho sair antes, esquece. Essa é a média da idade, tá? Tem gente aí falando, não, não, pelo amor de Deus, não, mas é isso aí que vai acontecer, tá? Hum, então, vê bem, como é que eu posso, e como é que eu devo agir com esse adolescente para fazer com que ele desenvolva tudo isso? Na verdade, eu estou falando do adolescente, mas isso tem que ser lá da infância, tá? A gente tem que ir tentando modular isso, né, lá da infância. Então, a primeira coisa e a mais importante é a presença física. Eu preciso estar presente. Preciso estar presente. Tá? Primeira coisa. Lembra que eu tenho o cérebro lá que precisa da sobrevivência e tem o cérebro aqui que precisa das emoções, da presença, da socialização. Eles estão lá atrás, ó, estão anteriores e já precisam da presença. Da presença de quem? De quem me deixe seguro, né? Quem é? Quem são essas figuras que me deixam segura? Meus pais, os professores, depois, né? Porque a gente sabe que a primeira sociedade é em casa e depois vem a escola. Né? Bom, eu não preciso nem dizer, né? Agora na quarentena a gente já pode ter a certeza, se alguém ainda não tinha, do quanto a escola é importante.
né? Por quê? Porque não é só o intelecto que eles vão desenvolver aí. Eles vão desenvolver toda essa parte, a escola vai ajudar a gente a colar tudo isso, né? Vão desenvolver a socialização, vão aprender a lidar com problemas, a solucionar problemas, a fazer o planejamento, tudo que essa parte aqui faz e precisa desenvolver, tá? Primeiro, a gente falou da presença. Mas só a presença basta? Então, olha só, eu tô lá em casa, eu chego e tô lá em casa, mas só que eu tô lá no meu celular, tô lá mexendo nas minhas coisas e meus filhos estão ali. Não, eu tenho que estar conectada de alguma forma com eles. O problema é que às vezes a gente se conecta com o adolescente ou tenta se conectar com o adolescente de uma forma equivocada, né? Porque se eu chegar para o adolescente e falar assim, ó, gente, eu vou dividir muita coisa da clínica aqui com vocês, tá? Muito da minha experiência, né? Então, o adolescente chega comigo e fala assim, ô Cris, aí eu chego lá, né? Ou se não, meu pai vai me buscar na escola e fala assim, e aí, como é que foi na escola? Todo dia a mesma pergunta. Oi, bem. Tá, tudo bem. Ah, aprendeu alguma coisa nova? Não, mesmo de sempre. Gente, até a gente, né? Chega o marido em casa, chega a mulher em casa, começa a perguntar isso, a pessoa fala, ai, pelo amor de Deus, nossa, dá licença. E principalmente o adolescente, ele já não tem paciência para conversar com a gente, porque as nossas conversas não são mesmo motivadoras para ele, né? Ele tem essa necessidade, e isso já faz parte do emocional, de se afastar para formar a personalidade dele, para questionar algumas coisas que eram nossas e que ele percebe que não são dele, enfim, tem todo um processo ali que daria outra live, né? Bom, eu preciso me conectar com esse filho e preciso achar meios, né? Então, como é que eu me conecto? Bom, vamos lá. O meu adolescente, ele gosta de música. Vou me conectar através da música. O meu adolescente, ele gosta de esportes. Vou me conectar através do esporte. Qualquer coisa, sabe? Que você perceba que faz sentido para ele, não para você, tá? Quando eu falo isso, é bacana que a gente volte lá e pense, né? Quando eu era adolescente, o que eu queria da minha mãe e do meu pai? Eu queria que eles ficassem me cobrando, me perguntando de nota. Não, né? Eu queria que eles soubessem de mim, de como é que eu estava me sentindo em algumas situações, de que eles me apoiassem, não é? Então, isso é muito importante, tentar essa comunicação, na verdade, é o que eu falei, essa conexão, tá? Bom, tá bom. Quando eu consigo essa conexão, eu consigo também trabalhar com eles uma coisa que é muito legal, que é a empatia. E como é que eu consigo isso? Ó, às vezes os pais falam assim comigo, Cris, mas se eu for assim, eu não vou ser muito permissivo? Não, é diferente. O seu filho chega para você e fala assim, que é um assunto que está muito aí na demanda, tá? E fala assim, ó, o pai, eu tenho uma amiga que falou que é lésbica. Aí você, na sua autoridade de pai, com os seus pensamentos, vai dizer assim: nossa, então você vai parar de andar com essa menina. O que é isso? Acabou a conversa, viu, gente? Acabou a conversa. Falou isso, acabou a conversa. Ah, Cris, mas eu não concordo. Então, o problema é seu. A casa é sua, você vai agir como você quiser. Nesse momento, o que você tem que fazer é ouvir esse adolescente, é validar, perguntar para ele, né? Porque é nessa hora que você vai ter a oportunidade de conhecer teu filho. Pergunta para ele, é mesmo? E o que você acha disso? Né? E o que você sentiu? E como é que é? Se você quiser, pergunta para o filho, por que você está me falando isso? Você tem mais alguma coisa para me falar? Porque às vezes eles começam. Vocês já assistiram, quem nunca assistiu o Serginho Groisman, que fala assim, para sexólogo, meu amigo mandou perguntar, né? Na verdade, é ele, a gente já sabe, já virou piada. E muitas vezes os filhos usam dessa artimanha. Então, quem precisa estar ligado, e outra coisa, gente, sinto muito, quem precisa ter maturidade é o adulto, tá? Não tem jeito. Ah, mas eu não tenho paciência. Ué, então já era. O adolescente não tem mesmo. E não é só uma questão de temperamento, a gente está falando, é uma questão fisiológica, tá? Então não adianta. O pesado fica pra gente. Tá? O pesado, o trabalho pesado é nosso, né? Então, quando eu escuto esse adolescente, ele já percebe que eu estou conectado, porque é uma coisa que eles me falam que meus pais não me escutam. E eu falo, como assim? Né? Então, o que eles querem dizer? Você pode estar escutando, mas você não está conectado, você não está dando voz para ele.
né? Depois que você ouviu tudo e disse para ele assim, ó, eu entendo, hoje está muito natural, né? Hoje vocês veem isso com muita naturalidade, mas deixa eu te contar. Conta um pouquinho de você. Fala assim, na minha época não tinha isso. Eu ainda me sinto um pouco desconfortável. Eu preciso trabalhar melhor isso, eu preciso entender melhor isso, tá? Ou, chega no final, você quer dar o não, você dá o seu não. Você fala, não, eu não aceito, eu não concordo, não importa. Mas você deu voz para ele, você deu, além de dar voz, você deu para ele a coisa da validação do sentimento dele, né? Porque, vê, é como quando a gente é criança e cai, machuca lá, e o pai fala assim, nossa, nem foi nada, isso aí nem tá doendo. Caramba, é claro que tá doendo. Aí eu cresço aquele adulto com dúvida daquilo que eu tô pensando, daquilo que eu tô sentindo. Será que eu tô sentindo isso mesmo? Né? Aí eu tenho dificuldade de falar sobre meus sentimentos, eu tenho dificuldade de chorar, né? Eu tenho uma série de dificuldades aí. Então, como é que eu faço isso? Eu pego, me conecto, faço essa coisa da empatia e faço ele entender que eu tô ali para ele, mesmo que a regra da minha casa seja outra, mesmo que eu não concorde, tá? Eu dou essa condição. Tem uma coisa legal que acontece com o adolescente, e que às vezes a gente fala assim, nossa, pelo amor de Deus, eu ouço muito isso. Olha, Cris, eu vou falar, ontem, meu filho era um príncipe, ele acordou hoje um ogro, acordou capiroto, esses nominhos, assim. Aí eu falo assim, calma, vai passar, ele vai voltar a ser o príncipe. Por quê? Porque esse cérebro, ele tá ali, ó. Tem hora, vocês já receberam aí no celular aquela notificação para, como é que fala aquilo? Atualizar. Né? E aí você fica um tempo bugado ali, sem o negócio atualizando. O cérebro do adolescente faz muito isso. Tá lá com as conexões neurais, tá fazendo essa cola aí. Então, ele fica meio desconectado, digamos assim. Daqui a pouco, quando volta, também volta com tudo. Aí volta cheio de ideia, mas é legal. Porque como o cérebro é cumulativo, né? Tudo isso vai ficando. E por ser cumulativo, é bacana que a gente invista desde pequeno, tá? Em tudo, em tudo. Na educação, né? Na educação formal, tá? Nos relacionamentos, em tudo que você puder, vai ser legal. Porque eu ouço o pai falando assim, ó, ai, nossa, eu pago tanta coisa, eu paguei tanta coisa, e esse adolescente, e meu filho, não sei o quê. Calma, a resposta vai vir depois. Hoje ele não tem essa condição, né? Bom, o que que acontece? A gente tem que pensar que eles estão também numa fase de transição muito difícil, porque eles não são adultos e não são crianças. Esse cérebro, ele não é totalmente infantil, mas ele também não é totalmente adulto ainda, né? E a gente, às vezes, confunde eles quando a gente mesmo dá ordens, né? Forma aquele paradoxo. Então, assim, ele pede para ir num lugar, você fala assim, não, você ainda é criança, você não vai nesse lugar. Ah, tá bom. Né? Aí ele não faz alguma coisa e fala, nossa, você não é mais criança, você já devia se comportar de uma outra forma. Por quê? Porque de verdade a gente também começa a vê-lo diferente porque o corpo está diferente. E ele se estranha nesse corpo, sabia? Né? Por isso tantas dificuldades com a pele, com o cabelo, com isso, com aquilo, fora a necessidade de pertencer ao grupo. E nessa necessidade de pertencer, a gente coloca aí as demandas, né? Quais são as demandas hoje, né? A gente vê, eu coloco pelo que eu vejo aqui no consultório e a escola, né? O que vi. As demandas são, a gente está vendo muito adolescente com transtorno alimentar, né? Por isso aí a presença da Thaís, e por isso até a necessidade dessa especialização, sabe? Não dá para trabalhar, qualquer nutricionista trabalhar com isso, né? Isso é importante dizer, né? Tem que ser um profissional especializado, né? E a gente vê também muito a questão da sexualidade, né? O que que a gente percebe? Que os pais têm muita dúvida daquela questão do LGBTQIA+, né? Ninguém sabe essa nomenclatura direito, né? Essa nomenclatura, gente, se você procurar na internet, vai ser muito fácil você encontrar a nomenclatura. O que é importante falar sobre isso? Não é o nome, né? Então, L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de transexual, Q de queer, que é estranho, que inclusive era usado como uma coisa agressiva, e aí eles acabaram pegando, e de intersexual. Olha, tem um monte, tem assexual, tem binário, não binário, tem
tem umas coisas muito engraçadas, que eles mesmos acabam me contando, né? Mas o que é importante? Isso aí tudo, vocês acham na internet, não tem problema essa... Se vocês disserem para mim assim, é legal saber isso para falar com os filhos, é legal mesmo, né? E, pesquisando, vocês vão ficar impressionados, né? Eu fiz umas anotações aqui, porque, claro, que eu também não lembro de tudo decor, né? Tem cisgênero, agênero, andrógeno, não binário, pansexual, T-lover, tá? Existem 52 tipos de gênero. Gente, quando a gente era adolescente, quais eram os gêneros que existiam? Feminino e masculino. Ou bichinha, não era assim que a gente falava? Sapatão. Era assim, era isso, vai. Não tinha tudo isso. Então, eles também têm que entender esse impacto. E eu converso com eles, eu falo, gente, é impactante para os pais, né? Primeiro que ele não sabe o que é o quê, tá? O que é importante é que a gente mostre para o filho assim, ó, vamos lá, vamos conversar sobre isso, e eu quero entender isso, né? A gente tem que deixar o preconceito de lado, não tem jeito, tá? Infelizmente, não dá para a gente ter mais preconceito, né? O que eu quero dizer é assim, você pode aceitar, pode não aceitar, não tem problema. Isso é diferente. Mas ser preconceituoso, para eles, é o fim da picada. Eu acho que para todo mundo, né? O que a gente tem que pensar? Que para eles, hoje, isso está muito natural. E aí vem a dúvida dos pais, que é falar assim comigo, Cris, mas isso é modinha ou isso está acontecendo? Gente, pode ser os dois, né? O que a gente sabe sobre a sexualidade hoje está muito... se vocês, só para fazer um adendo, a sexualidade, a homossexualidade já foi considerada doença, um transtorno, né? Estava lá no CID, graças a Deus saiu, não é uma doença, né? Em 1990 que eles tiraram do CID, no Brasil em 85, então, o Brasil está na frente, né? Era considerado um transtorno, não é. Né? O que acontece e que a neurociência, né, comprova hoje, né, são dados científicos, né, ninguém imaginou isso. Tem muitas pesquisas, depois eu vou passar para vocês aqui uma pesquisa muito interessante, dizendo que é uma condição genética. Tá? Então, aquela teoria, né, de que, o menino não se identificou com o pai, se identificou com a mãe, não, esquece isso. Não. Caiu por terra, não é isso. Né? Não existe uma escolha, existe uma condição. Né? Todas as vezes que a gente entra em contato com pessoas, né, desse mundo, a gente vai percebendo que desde pequeno eles são assim, que eles sempre foram assim. Não existe uma idade em que ele fala assim, agora eu escolhi ser trans, ser bi. Não existe. O que existe é o reconhecimento disso. Porque o que é que eles dizem? Que como os pais vão modulando esse comportamento, então assim, ó, menino, senta direito. Que negócio é esse? Cadê sua namoradinha? Para a menina também, cadê seu namoradinho? Então eles sabem que eles não estão muito certos do que eles deveriam sentir. Você já imaginou isso? Né? Que difícil para criança, né? Enfim, o que acontece? Também tem uma coisa que a gente precisa falar, que é da identidade de gênero e da sexualidade. A identidade de gênero, ela tem a ver com a consciência que a pessoa tem de si, tá? Vocês devem ter, se não assistiram, devem ter ouvido falar de uma novela aí que a menina que não se sentia naquele corpo, né? Queria ter um corpo masculino e mesmo assim ela gostava de um menino, porque isso é a orientação, isso não é a identidade. Tá? Então, isso confunde muito os pais. Bom, isso aqui eu teria para explicar para vocês que fazer uma live de 5 horas é super complexo, né? O que é que eu quero dizer? Que a gente tem que tentar entender, né? Quando que é modinha? Por exemplo, quando a pessoa fala, não, eu acho que eu estou nessa, vou experimentar, nananã, principalmente as meninas, os meninos não têm muito essa pegada de experimentar, não, viu, gente? Né? O machismo ainda está aí. As meninas se beijam, às vezes se beijam porque falam que os meninos gostam, às vezes se beijam para experimentar, mas elas não se mantêm, né? Porque a atração sexual não é essa. Agora, como a gente tem esse monte de gênero aqui, então tem uns que se atraem por qualquer gênero. Por transexual, por pansexual, por aquela coisa do T-lover, por exemplo. É a pessoa que gosta
da pessoa, mas não tem atração sexual, tá? Então a gente precisa verificar tudo isso. E como é que eu vou saber? Falando para o meu filho assim, ou chegando para a psicóloga e falando assim, olha, meu filho não é nada disso não, tá? Não, não é isso. Até porque isso não tem um diagnóstico, não é uma doença. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, né? Isso facilita muito. O que eu quero dizer para vocês também, que é muito importante saber, que o índice de suicídio entre eles é altíssimo. Tá? Então, é muito importante saber disso, né? Você até pode pensar que não, mas as pessoas perdem, os filhos perdem as pessoas amadas por isso, tá? Saber ou não vai depender da sua relação com seu filho, mas que ele vai fazer, ele vai. Qualquer coisa, né? Eles me contam aqui coisas assim inimagináveis que eles fazem que os pais nunca imaginariam. Tá? Então, o que é que a gente tem que trabalhar? Demandas diferentes em tempos diferentes. Nós temos a questão da droga também, né? Que seria outro universo, mas os adolescentes já estão um pouco mais conscientes disso, tá? Não é que eles deixaram de usar, não, eles estão mais conscientes, né? A gente falou hoje mais ou menos aí dessa demanda, que é uma coisa que está muito forte e que a gente precisa tomar cuidado. A Thaís, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, anotem, no final a gente vai abrir para todo mundo falar. A Thaís vai falar agora dos transtornos e vai dizer para vocês o quanto também é importante a gente estar ligado e percebendo, tá? Porque como nos transtornos de humor ou de personalidade, às vezes isso fica difícil dos pais enxergarem. Por quê? Porque o adolescente, ele já tem essa característica de ficar lá dentro do quarto dele, né? Então, a gente pode pensar, tá tudo bem. Não, nem sempre, tá? É bom sempre avaliar. Se o adolescente mudou o comportamento, ele tá muito agressivo, ele tá comendo muito, ele tá comendo pouco, ele tá dormindo muito, ele tá dormindo pouco. Tudo isso a gente tem que avaliar para ver se não tem um quadro aí, tá? Porque o que acontece, infelizmente, é que quando chega no consultório, o quadro tá gravíssimo, né? E aí é muito difícil o manejo clínico. A maioria vai para psiquiatra. Não tem nada de mais nisso. Mas se tivesse existido uma ação antes, isso poderia ser evitado. Tá bom? E no caso da Thaís também. Gente, eu queria falar muito com vocês, mas eu vou deixar um pouquinho para a Thaís, tá? Obrigada pela participação e estou aqui esperando para o final. Bora, Thaís! Bom, gente, boa noite mais uma vez. Então, eu vou começar a conversar com vocês, começar do comecinho, começar falando um pouco da adolescência, para a gente daí chegar nos sinais de transtorno que vocês podem ficar atentos, como a Cris falou, é legal. A ideia da conversa é ajudar vocês a ficarem atentos com os sinais, para poder encaminhar para profissionais especializados, para poder dar uma ajuda devida para o filho de vocês, se tiver alguma questão do tipo, tá? Então, voltando um pouquinho na questão da adolescência, eu queria lembrar disso que a Cris falou, né? É um período de muita instabilidade, de muita mudança, e não só biológica, né? Não só hormonal, desenvolvimento de caracteres secundários, não só isso, mas também muitas mudanças psicológicas, neuropsicológicas, como a Cris estava falando, e mudanças socioculturais, né? Então, o que a gente vê é que durante a adolescência é meio que terreno fértil para se desenvolver transtornos alimentares. Então, é um período de muita vulnerabilidade para se desenvolver transtornos alimentares. E o que a gente vê é uma alta prevalência e incidência, ou seja, quer dizer que começa na adolescência, tá? Tanto comer transtornado, quanto práticas não saudáveis de controlar o peso. E que são, na verdade, comportamentos de risco para se instaurar uma doença psiquiátrica de transtornos alimentares, porque é uma doença, tá certo? Então, na adolescência, o que a gente vê? Que os adolescentes ficam mais autônomos em relação às escolhas alimentares, mas ainda são muito influenciáveis, né? Tanto pela autoavaliação deles, então vou comer assim porque eu me percebo gordo, eu me percebo magro, me percebo fraco, mas também continua sendo influenciável por valores familiares, por valores de padrão de beleza e de magreza e de, né, o conforto deveria ser, e pelas redes sociais.
né? Então, eu queria trazer um pouco alguns estudos para ajudar vocês a entenderem a gravidade, talvez, do que eles vivem nesse momento de tanta instabilidade e de modulação e remodulação, como a Cris contou para a gente do próprio cérebro, né? Então, o que a gente tem é que a gente sabe, por estudos, que uma maior exposição a Facebook, Instagram, redes sociais, está relacionada com a maior chance de insatisfação corporal em adolescentes. Ou seja, indústria da magreza, da beleza, junto com esse poder de influência, né, das blogueiras nas redes sociais, eles promovem um ideal de beleza que nem real é e que leva a comportamentos transtornados, né? E aí, por que nem real é? Porque as próprias blogueiras, elas mantêm a figura que elas têm, muitas vezes, para não falar 100%, 99% das vezes, utilizando de comportamentos transtornados, tanto com a comida quanto com o corpo, mas também com 1001 estratégias, né, de cirúrgicas até. Então, assim, é um ideal que nem real é, mas a insatisfação de quem está do outro lado é muito real. E aí que essas indústrias e todos esses participantes, né, essas figuras participantes, ganham muito dinheiro com isso, né? A gente costuma falar que eles promovem uma solução rápida para um problema que eles mesmos criaram. Então, cada hora é uma coisa. Uma pílula, uma cinta moduladora, 1001 dietas, uma hora faz uma outra faz outra, não é? E isso traz essa busca incansável por um padrão que nem é real. E aí, hoje, a gente sabe que isso é muito transtornado, porque o principal fator desencadeante de transtornos alimentares, hoje em dia, notadamente, são as dietas restritivas, né? Então, é aquela coisa, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, é uma frase bem comum, mas a maioria dos transtornos alimentares começou com uma dieta restritiva, né? Um estudo muito legal com adolescentes australianas mostrou que quem fazia dieta restritiva moderada tinha 5 vezes mais chance de desenvolver transtorno alimentar. E aí, quem não faz dieta moderada, né? Vamos pensar, o que é moderado? E das adolescentes que faziam uma dieta restritiva grave, tinha 18 vezes mais chance de desenvolver um transtorno alimentar. Ou seja, é uma sociedade que adoece as pessoas, né? Que funciona de forma que acaba adoecendo as pessoas. Porque TA, quando eu falar TA, vai ser transtorno alimentar, tá? TA é uma doença psiquiátrica. Então, vamos entender um pouquinho mais. Quero falar com vocês o que está no livro, né? No livro de doenças de saúde mental, diagnósticos de saúde mental. Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que são caracterizados por uma perturbação na alimentação ou no comportamento alimentar que vai comprometer a saúde física ou a saúde psicossocial. E é ou mesmo, porque às vezes não está tão grave fisiologicamente falando, mas na cabeça já se instaurou a neura que existe por trás do transtorno alimentar. E aí hoje eu queria conversar com vocês sobre 2 transtornos que, né, notadamente ocorrem mais durante a adolescência, que surgem mais durante a adolescência, que é a anorexia e a bulimia, tá? Como a gente deixou perguntas para depois, então vocês vão anotando aí, mas não sei o quanto que vocês sabem. Pode ser que eu me repita, mas pode ser que eu não me repita. Então, eu vou dizer muito do que está no livro das doenças mentais, certo? Então, a anorexia, vamos começar por ela é caracterizada por uma restrição da ingesta calórica que leva a um baixo peso. Quem tem anorexia diagnosticada leva um baixo peso. Ele pode flutuar, mas a pessoa consegue perder peso. E isso vem muito de um medo super intenso de ganhar peso e que vai levar a um comportamento persistente que interfere no ganho de peso, tá certo? E aí, junto a isso, é uma pessoa que vive uma perturbação em como ela vivencia o próprio peso e a forma corporal. Ou seja, a autoavaliação do adolescente com anorexia nervosa está indevidamente sendo influenciado pelo quanto ele pesa ou pela forma corporal, né, que ele tem ali no momento. E essa pessoa com anorexia, ela não tem consciência do quão grave ela está. Isso é muito característico de adolescentes com anorexia. Eles acham que tá tudo bem, que o que eu tô fazendo tá tudo bem. Às vezes, né, ainda fala, é pra minha saúde, eu tô cuidando do meu corpo. Só que não é bem assim, porque ele está, de fato, definhando, ele tá entrando em desnutrição, né? Como a Cris falou, quando chega no consultório, já tá crítico a situação. E aí que esse quadro, ele pode até ser agravado por uma coisa que a gente chama de distorção da imagem corporal. E aí aquela foto bem característica da menina magra se vendo gorda no espelho, acho que todo mundo já viu essa foto, né?
Essa distorção da imagem corporal, ela pode ser atitudinal, ou seja, é mais uma insatisfação corporal, ou ela pode ser perceptual, que é quando, de fato, o cérebro não sabe o mapa do corpo. Então, o cérebro não consegue desenhar, quando ele fecha o olho, não consegue desenhar o tamanho do corpo do jeito que ele de fato é. Então, é realmente uma pessoa que se vê, se sente, ela acha que ela não vai sentar na cadeira, ela acha que não vai passar pela porta, ela acha que ela não vai conseguir entrar no carro. São coisas que a pessoa realmente se sente assim e se enxerga assim. E aí vai complicando a situação, né? Porque como você vai falar para essa pessoa, não, mas você está muito magra, ela não se vê magra. Então, normalmente, esse diagnóstico de distorção da imagem corporal perceptual é muito característico da anorexia, porque é quando, de fato, tem uma perda de peso. E aí, vocês imaginam aí, linkando com o que a Cris estava falando, dessa modulação do cérebro, né? Se está o tempo todo modulando, será que o cérebro dos adolescentes consegue acompanhar o desenvolvimento do corpo? Fica muito difícil. Não é à toa que é durante a adolescência que começa a aparecer os casos de transtorno alimentar. E aí, seguindo, então, para a bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, não tem essa característica do baixo peso. Pode ser que alguns pacientes, né, de bulimia acabam tendo maior restrição alimentar e perdendo peso, mas não é característica da bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, a característica da doença é ter episódios de compulsão alimentar, então é uma ingesta muito grande de alimentos, dentro de um período curto de tempo, com sensação de falta de controle, então o adolescente acha que ele não consegue controlar o que ele está comendo, nem o que, nem o quanto, e nem achar que consegue parar de comer. E após esses episódios de compulsão, ele vai compensar para impedir o ganho do peso. E aí pode ser tanto purgando, que é colocando a caloria para fora, quanto com outras formas. Então aí entra vômitos, uso de laxante, de diurético, de outros medicamentos, mas também fazer restrição depois da compulsão para compensar, ou então também fazer exercícios físicos, que para adolescentes vai ser o método compensatório mais utilizado, pelo que a gente sabe, tá certo? Então a bulimia tem compulsão, depois uma compensação, mas ao mesmo tempo continua tendo uma autoavaliação de si próprio muito influenciada pelo peso e pela forma corporal. Então, tanto na anorexia quanto na bulimia, esse paciente vive em função do peso e do corpo e da forma. É um problema muito grande. Isso gera um sofrimento psíquico muito grande, porque é o tempo inteiro pensando em comida e pensando em corpo. Ou pensando, não vão gostar de mim porque eu sou assim. É uma vivência muito refém, né, da forma com que ele se apresenta. Bom, e aí, isso são os dois que mais aparecem durante a adolescência e é o que está dentro do livro, como eu falei para vocês, né, de diagnóstico de saúde mental. Mas a gente também sabe que durante a adolescência pode aparecer muito um tal de comer transtornado, que não é exatamente um diagnóstico, atualmente, no livro do DSM-5, que é o atual, mas que a gente já sabe que também tem um sofrimento relacionado. E aí tem dois que a gente vê aparecendo bastante durante a adolescência, que é a vigorexia, e daí tem uma atenção para os meninos, né? E a ortorexia. A vigorexia, em vez de se preocupar com peso, a pessoa se preocupa com o desenvolvimento de massa muscular. Então, ela não está querendo saber do número da balança. Ela está querendo saber da composição corporal. E é uma neurose sobre isso. E os comportamentos alimentares se modulam perante isso. Já na ortorexia, o peso está ali, né? Ele está envolvido com essa questão do peso e da forma corporal, mas onde é que a gente encontra um comportamento mais funcional? É na qualidade dos alimentos. É uma pessoa extremamente preocupada e neurótica em relação à qualidade. Então, é sempre aquele discurso de comer limpo, né? De comer saudável, e é uma rigidez absurda a ponto de também trazer sofrimento, tá bom? E aí eu queria começar a chamar a atenção de vocês o quanto isso não é socialmente aceito e talvez até aplaudido pela sociedade, talvez até aplaudido pelos próprios familiares, e o quanto que a gente não vai se adoecendo sem se perceber, né? Sem ser algo que a gente consegue notar. E acho que muito por isso da importância da gente conversar sobre transtornos, para a gente conseguir identificar quando que está disfuncional. Bom, e aí então agora eu queria voltar para a adolescência, tá? O que é que rola na adolescência que a gente consegue identificar como característico? Então eu vou falar de restrição
e de métodos compensatórios. Da restrição, que a gente vê é que os adolescentes, talvez por não saberem muito sobre nutrição, mas talvez também por estarem nesse momento tão, né, de vulnerabilidade, são restrições, quando eles decidem fazer essa restrição, muito graves e muito drásticas, a ponto da gente ouvir adolescente falando, não vou nem engolir a minha saliva, porque pode me engordar. Restrição hídrica, então você vê adolescente desmaiando porque estava desidratado, além de desnutrido, tá? Então, são restrições normalmente muito drásticas, mas, ao mesmo tempo, também um pouco aleatórias e incoerentes por eles não terem muito conhecimento mesmo. Então, às vezes, a gente vê adolescente falando, não como batata, não como macarrão. Mas aí pode comer sorvete, pode comer doces, e eles comem sem culpa. Então, dá para ver que não tem uma coerência, muitas vezes, na restrição, o que também dificulta muito os pais perceberem. Porque como é que meu filho tem anorexia? Ele tá comendo ali sorvete, sai com os amigos para comer, né, para ir, sei lá, na Marinela, mas isso não quer dizer que o transtorno não está instaurado, tá bom? Já dos métodos compensatórios, como eu falei para vocês, o que mais a gente vê característica da adolescência são os exercícios físicos. E aí a gente vai ver aquele adolescente aumentando o tempo, aumentando a intensidade, aumentando os tipos, né? Então aquele adolescente fala assim, não, primeiro eu tenho vôlei, depois eu vou para academia, depois eu vou para o taekwondo e depois eu vou muito exercício físico na rotina, o que também pode se esconder como algo saudável, né? O adolescente ativo, enfim. Mas também em atividades domésticas e outras atividades que não necessariamente são exercícios físicos. Então, às vezes, o adolescente, se ele acorda com vontade de limpar a casa, fazer faxina, tem alguma coisa estranha, né? Não, sempre foi bagunceiro, agora eu arrumo meu quarto, arrumo da minha mãe, deixo a casa limpinha. Tem alguma coisa estranha, né? Mas, para além disso, principalmente para os adolescentes mais velhos, então pensando ali depois dos 15 anos, a gente vê também um aumento do uso de vômitos autoinduzidos para compensação. Laxante e diuréticos são menos comuns, mas, gente, assim, dá para pedir remédio hoje em dia no RAP, né? O adolescente não precisa sair e o acesso está muito mais fácil, então acho que também é um alerta de pensar se também não tem outros métodos compensatórios que podem estar fazendo ali também mal e, enfim, né, prejudicando a saúde do adolescente e, aliás, o crescimento dele. Bom, e daí agora eu queria trazer alguns sinais físicos, psicológicos, assim, de mentalidade e comportamentais para a gente ficar atento, que são os sinais que, né, que a Cris pediu, vamos tentar ajudar os pais a terem alguma noção para se identificarem, conseguirem levar para profissionais especializados, né? Então, alguns sinais físicos primeiro, tá? Primeiro de tudo, rápida perda de peso, e aí eu queria chamar a atenção para adolescentes com sobrepeso e obesidade, porque aí a perda de peso para um adolescente com sobrepeso e obesidade é super bem vista, né? É uma preocupação dos pais a questão da obesidade. E aí, como saber se o adolescente que estava com sobrepeso e emagreceu, foi porque ele emagreceu, foi porque ele cresceu, ou foi porque ele está com um transtorno alimentar? É muito difícil. A questão toda é como. E aí, muitas vezes, os pais não vão ter acesso a como, né? Muitas vezes é muito velado. Porém, uma rápida perda de peso pode ser muito perigoso em questões até de saúde cardíaca, porque quando a gente perde peso muito rápido, a gente entra numa situação de desnutrição onde pode dar parada cardíaca, onde pode dar eventos cardíacos em geral. E aí, para o adolescente que tinha sobrepeso e obesidade, normalmente a queda de peso é bem mais acentuada. Então, esses adolescentes estão normalmente em mais risco. E aí, risco de vida, né? Então, rápida perda de peso, independente de onde esse peso sai, tá certo? Problemas inexplicáveis com a menstruação. Aliás, a amenorreia era, né, critério diagnóstico para anorexia, não é mais porque o pessoal viu que muitas meninas mantinham a menstruação, mesmo que irregular, mas problemas inexplicáveis com a menstruação pode também ser sinal de perda de peso e muito provavelmente da anorexia, porque é característico da anorexia, tá? Palidez e reclamações de tontura e desequilíbrio sem razão médica. Então, isso vive acontecendo, ou então começou a acontecer do nada, num mês, assim, ficar atento. Aumento súbito de problemas dentários, que daí está referente à utilização de vômitos autoinduzidos como método compensatório. Muitas vezes, quem vai diagnosticar, na verdade, não é nem diagnosticar, é perceber o transtorno, vai ser o dentista. Porque ele vai ver os dentes todos, né, afetados pelo vômito, ver o esmalte ali degradando, e às vezes também sinal na mão, porque muitas vezes eles utilizam a mão para induzir os vômitos, né? E aí, normalmente, forma calos aqui.
Então, às vezes você dá para ver que a pessoa vomita só de olhar para a mão. Então, mas assim, um aumento súbito de problema dentário, do nada, começou a ter muita cárie, opa, pode ser que esteja utilizando desses métodos, tá bom? Bom, esses são alguns sinais físicos. Agora eu vou passar para sinais mais de mentalidade. Então, como é que esse adolescente que está vivendo um transtorno alimentar está vivenciando tudo dentro da cabeça, né? Como eu falei, aquele funcionamento psicossocial. Então, de cara, preocupações extremas com a aparência, que prejudica a autoestima, acompanhada de um pensamento muito perfeccionista e dicotomizado. Então, eles costumam a entender que o magro é certo e bom e o gordo é errado e ruim. Quando não, limpo e sujo, tá? Principalmente para quem tem ortorexia ou um pensamento ortoréxico. Então, esse pensamento muito forte, muito enraizado e muito impactante no comportamento alimentar sugere um comportamento, um comer transtornado, no mínimo, tá? E aí é muito comum a gente ouvir isso, né, das blogueiras. Isso é vasto, assim. É difícil, às vezes, até a gente achar qual é a linha do que é realmente transtornado, do que é, como a Cris falou, né, às vezes até modinha, todo mundo tá falando disso. Mas a gente tem que ficar atento e talvez até se colocar num papel de vamos neutralizar esse pensamento? Porque não vai ser saudável, tá bom? Então, essa preocupação extrema é muito característico tanto para a bulimia quanto para a anorexia e também para esses comeres transtornados. Reclamar de estar gordo quando sobrepeso não é real, porque pode ter uma distorção da imagem corporal. Preocupações extremas com comida, com caloria, com nutrição, com modo de preparo. Então começa a não querer comer e não querer ir em algum lugar, porque naquele lugar eu não sei como que faz, eu não sei quanto óleo vai, eu não sei quanto açúcar vai. Esse pensamento, essa preocupação extrema também pode ser característico de transtornos alimentares. Expressar culpa ou vergonha na alimentação, tá? Então começar a não querer comer junto, ou então achar que se comer junto as pessoas vão ficar olhando, né? A pessoa não tá olhando, as pessoas não estão tão preocupadas assim, mas para ele é o fim do mundo ter que comer na frente das pessoas. Isso são algumas questões de mentalidade. E agora, chegando no comportamental, de cara, negar a fome, tá? Negar a fome principalmente para anorexia. Na bulimia, elas têm mais um ódio, normalmente, da fome. Mas essa questão com a fome, de não conseguir lidar com a fome, é muito característico de transtornos alimentares. Se pesar ou se medir frequentemente por conta dessa obsessão, essa relação estranha com o peso e com a forma corporal. E aí pode não ser só com a balança, e aí eu queria tentar... Será que tem balança no banheiro do filho de vocês? Será que é preciso essa balança aí no banheiro do filho de vocês? O que será que ele vai ficar fazendo, vendo o peso todo dia? Por que será que isso é importante? Para que isso, né? Mas também não é só com a balança. O adolescente pode ter uma calça que ele quer voltar a vestir, aquela coisa da calça, que aí às vezes você vai ver que quando que você usa essa calça? Ah, quando eu tinha 12 anos. Você não vai entrar na calça de 12 anos. Mas na cabeça dele, entrar na calça de 12 anos é assim, ganha na Mega Sena, tá? Dieta, se pesar, se medir frequentemente, fazer dietas quando não está acima do peso, então vem junto com essa ideia de se achar gordo mesmo quando não está acima do peso. Reclamar de estar cheio ou nauseado quando come quantidades ou pequenas ou até normais. Então, o que a gente vê é que, às vezes, o adolescente não consegue entender que ele está querendo restringir porque ele se sente mal com o corpo. Muitas vezes eles vão pensar assim, colocando a culpa em sinais físicos. Então eles falam, não quero comer, não é porque eu não gosto, eu quero emagrecer, não gosto do meu corpo. Eles vão falar, eu tô nauseado, tô cheio, tô empanturrado, e muitas vezes não é verdade. É só como eles estão se sentindo e como eles conseguem expressar o TA, tá? Desaparecer depois das refeições ou ir ao banheiro, principalmente quem vai purgar, porque precisa comer e já colocar para fora para dar certo a compensação. Então, essa coisa de terminou de comer, foi no banheiro, toda vez indo no banheiro, também tem que ficar atento, ou então sumindo, né? Porque muitas vezes eles vão vomitar no vaso da planta, não precisa ser vaso sanitário. Exercícios físicos excessivos, ou como eu estava falando, estar ativo excessivamente, e isso ser uma coisa, uma regra, né? Uma inflexibilidade. Então, não posso faltar em nenhum treino, não posso faltar na academia nunca. Essa inflexibilidade é muito característica de quem sofre de transtorno alimentar. E episódios de comer exagerado, especialmente quando existe algum tipo de emoção. Isso também sugere uma relação diferente com a comida, que pode ser característico, principalmente de quem tem bulimia nervosa. Então,
ir atrás dos alimentos não por fome, e sim porque eles estão arrasados, ansiosos, muito tristes, pode sugerir. Se não tem uma frequência, talvez isso não seja um problema, mas com frequência pode vir a ser um problema, tá? E aí, para finalizar, queria trazer algumas questões de corpo. Então, ver o adolescente se comparando em questões de corpo excessivamente e obsessivamente também é muito característico do transtorno alimentar. E aí, com as redes sociais, a coisa só piora, só intensifica. Uso de roupas mais largas ou compridas para tapar o corpo, mesmo quando está calor. E aí, por fim, começar a negar a participação de eventos sociais. E aí, colocando um asterisco aqui, principalmente no verão, né? Ah, vai ter uma festa na piscina, vai usar biquíni, vamos na praia. Começa a negar, começa a se afastar. Então, para finalizar a nossa conversa, eu queria dizer que, às vezes, o transtorno alimentar pode ser muito solitário. Pode ser, assim como a maioria das doenças psiquiátricas, né? Pode ser muito solitário, pode ser uma vivência muito solitária, muito triste. E eu acredito que o papel, e muito do porquê a gente trouxe essa conversa, né, dos pais, o papel dos pais é de estar lá para conseguir vincular com o adolescente a ponto de conseguir ajudá-lo, né? Então, esse vínculo, para que é? É para ele se desenvolver bem, para ele não sofrer, para a gente tentar ajudá-lo nesse desenvolvimento e nesse momento tão turbulento da vida, certo? Então, a ideia é trazer esses sinais para vocês poderem ficar um pouquinho mais atentos em certos comportamentos, em certas falas. A gente percebe o discurso do TA bem embasando tudo que o adolescente comenta, né? E a partir disso, dizer, estou aqui por você, estou junto com você, né? E gostaria que você conversasse com tal profissional para ver se você não se identifica com o que ela diz, para ver se essa profissional não consegue te ajudar. E aí, em relação à nutrição, queria fechar dizendo que é muito importante que seja especializado, porque como a Cris falou, pelo menos da parte de nutrição, tem uma frase famosa de uma professora pioneira assim, em transtornos alimentares, que é: para transtorno alimentar, qualquer ajuda nutricional, qualquer atendimento nutricional pode ser pior do que nenhuma. Tá? Porque é aquilo, se dieta restritiva é o fator mais importante para desencadear transtorno alimentar, imagina um adolescente com sobrepeso, que já tem essa pressão estética, vai no nutricionista, pega uma dieta, pronto, começou. E aí, quando se instaura, é para a vida. O transtorno alimentar não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Então, provavelmente, essa pessoa vai ter a voz do TA, assim, de background para o resto da vida. Agora, o tratamento vai permitir com que ele viva bem, né? E eu acho que é isso que os pais querem dos filhos, né? Que consigam viver a melhor vida deles. Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, vamos conversar mais. Podem... E também depois deixo aí meus contatos, caso vocês queiram conversar mais, entrar em contato por algum motivo mais específico. Estou à disposição. Obrigada, Thaís. Olha só, gente, a minha preocupação foi exatamente com tudo isso que a Thaís falou, passar para vocês que não é simples, não é uma bobeira de adolescente, tá? É um transtorno psiquiátrico grave, que pode levar à morte, e que seu filho vai carregar pro resto da vida. Então, é muito importante ter esse olhar. E, às vezes, a gente não tem, porque a gente não sabe, né? Olha quanta coisa a Thaís falou pra gente, que a gente não sabe. Agora, vocês imaginam como é que fica aquele meu cérebro primitivo quando eu não como? Olha que briga, né? Ele fica me mandando comer, mas eu não como, né? É uma coisa muito difícil de entender. Outra coisa que é importante, sem saber, os pais acabam reforçando comportamentos que fazem parte do transtorno, né? Então, quais? Os que eu tenho visto, né, e alguns que a Thaís citou. Então, por exemplo, o filho está lá fazendo muita ginástica, aí o pai fala assim, olha só que maravilha, porque ele se preocupa, porque, não, gente, nada que é muito é bom, né? Outra fala assim, nossa, olha minha filha, que corpo que ela tem, ela mantém esse corpo, porque ela não come. Nossa, você precisa de ver como ela é esforçada. Controlada, né? Boca Controlada. fechada. Isso. Eu estou reforçando um comportamento inadequado, né? Como é que fala? O meu relacionamento com a comida não deve ser esse. E a gente faz isso sem querer,
né? Então, é bastante importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Eu acho, assim, que foi uma, sabe, uma fala muito proveitosa, Thaís, bem bacana, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês nem faziam ideia, porque não é do universo de vocês, né? E é bastante importante divulgar. Então, aí o pessoal que sabe que tinha gente querendo assistir a live, mas que não conseguiu, tá gravado, tá bom?